Oi, gente! E aí, você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Essa é uma pergunta que tem se repetido bastante em alguns comentários e mensagens que eu tenho recebido. Meu nome é Leandra Gondim e eu faço vídeos devocionais e vídeos sobre a palavra de Deus. E por conta dessa pergunta ter se repetido algumas vezes, eu resolvi então gravar esse vídeo com o meu esposo, o pastor Marcelo Gondim, para que nós possamos explanar um pouco sobre este tema tão importante, que é ouvir a voz de Deus. Como que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente ouve a voz de Deus? Nós fizemos a parte 1, ouvindo a voz de Deus, parte 1, e estamos agora dando continuidade à parte 1 de ouvindo a voz de Deus. Esta é a parte 2, tá certo? Então, se você ainda não assistiu o vídeo Ouvindo a Voz de Deus, parte 1, eu te recomendo, vai lá, procura, assiste e depois você volta aqui e assiste a parte 2 do Ouvindo a Voz de Deus. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira e se você gostar, compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos, para que vocês também possam começar, se vocês já não ouvem, possam começar a ouvir e estar mais atentos à voz de Deus, tá certo? Então vamos lá. Deus usa situações, circunstâncias, pessoas para falar conosco. Quantas vezes no nosso ministério, na nossa igreja, local, Deus usou pessoas para passar mensagens tão diretas de algo que, por exemplo, só eu e ele sabíamos. Ninguém mais sabia. Então Deus, ele é muito preciso, Deus, ele é detalhista, ele vai usar assim pessoas. E como que a gente vai saber se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não? Como que a gente sabe? Sempre que Deus fala conosco, Deus nunca, acima de tudo, Deus jamais irá contra a palavra dele. Exatamente. Jamais, ok? A Bíblia nos ensina em Salmo 132 que ele coloca a palavra dele acima dele mesmo. Ele jamais irá contra a palavra dele. Ele jamais vai dizer para alguém roubar, por exemplo. Ele jamais vai dizer para alguém fazer qualquer coisa que seja contrária à palavra dele. Exatamente. Essa é uma forma. A segunda forma que você tem que entender que Deus fala com você, ou que eu entendo que Deus fala conosco, por exemplo, é que sempre que ele fala algo, você inicialmente é o beneficiado, mas você não é o beneficiado final. Mas o benefício não é seu. O benefício é do corpo. É do corpo de Cristo, é da igreja. E muitas vezes é até daqueles que a gente não vê como corpo de Cristo, mas Deus também quer abençoá-los. Como ele disse para Jonas abençoar Nínive, se ele disser que você tem que abençoar um povo que você se recusa, tome cuidado e não tente fugir de Deus, porque Jonas tentou e não deu certo. Deus chama, ele fala conosco, mas ele vai nos corrigir, ele vai nos ensinar, mas o benefício final nunca é só pra gente. Como você sabe que é Deus falando, ele jamais irá contra a palavra dele e ele jamais vai te prometer algo ou dizer algo para você que é para você se beneficiar. E muitas vezes na palavra de Deus mesmo, a gente tem várias passagens que descrevem isso de uma forma maravilhosa. Deus, ele fala com seus filhos, mas ele fala com seus filhos e ele muitas vezes revela alguns detalhes, mas na sua maioria das vezes ele só revela em parte. Por quê? Porque eu acho que se ele revelar tudo, a gente não vai obedecer. Você já pensou se ele tivesse revelado no sonho para José? Olha, José, você vai reinar sobre os seus irmãos, você vai reinar, lá no Egito, mas antes disso você vai passar uns maus bocados na cadeia, na prisão, você vai ser vendido pelos seus irmãos, eles vão falar pro seu pai que você morreu, enfim. Você vai ser traído, você vai ser esquecido na prisão, entendeu? Aí então, depois de muitos anos,
você vai sair de lá, quer dizer, José ia falar, não, passar por tudo isso aí é passo para outro. Se Deus nos contar tudo aquilo que nós vamos passar para chegar naquilo que Ele nos promete, eu duvido que alguém seguiria o caminho que Ele diz pra gente, que Ele tem para nós. Porque né? tudo existe um processo. Até mesmo quando Jesus fala com Saulo, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, e ele fala para ele, porque eu vou revelar todas as coisas, né? Depois falando com Ananias, que tinha que orar por Saulo, ele fala, porque eu vou mostrar a ele todas as coisas que ele há de sofrer por amor do meu nome. Então, se Deus disser pra gente tudo como que é o caminho inteiro até você chegar no destino, tudo que você vai ter que passar para chegar no destino, ninguém quer. A gente quer a bênção, mas passar pelo processo, ninguém quer. Estudar a Bíblia ou o que quer que seja, é um processo longo e às vezes é um processo que nós somos abandonados, nós somos mal entendidos, não compreendidos no meio do caminho, porque à medida que você começa a ler a palavra de Deus e você começa a perceber que tem certas coisas na sua vida que você não pode fazer mais, tem certas coisas que você tem que eliminar, tem certas pessoas que você não pode mais ter na sua vida porque elas são má influência, mas é meu amigo com quem eu sempre fiz tantas coisas, mas se aquele é seu amigo, não vai caminhar com você no caminho que Deus tem para você, ele vai ficar para trás. E aí você começa a Quantas olhar... coisas que você precisa aprender também. Exato. Quantas coisas que você precisa abandonar, abrir mão. Quantas coisas você vai realmente passar, né? De ser desprezado, de ser abandonado, largado, de as pessoas não quererem nada com você, porque agora virou crente, fica com Bíblia embaixo do braço. Ou se Deus falar para você tudo que você vai passar, eu garanto que você não vai. Então, ele não fala. Ele fala, a Bíblia ensina pra gente em Isaías que ele conhece o fim desde o início. Ele sabe o fim. Então ele vai te dizer o fim como que é, mas ele sabe o que você vai passar no meio do caminho, né? E cada um vai passar por coisas diferentes. Para alguns o caminho vai ser mais difícil, para outros vai ser muito mais fácil. E talvez ainda assim tenha um nível de dificuldade que você diga assim, poxa, mas não está sendo fácil. Mas eu garanto uma coisa para vocês, que é melhor um dia nos átrios, na presença de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós passamos por muitas coisas para nós chegarmos aonde nós estamos. Quando nós chegamos no destino e ainda estamos caminhando nesse lugar, quando nós chegamos lá, nós olhamos para trás e tudo aquilo que nós passamos foi esquecido. Parece que nada aconteceu. Ficou tudo pra gente como testemunho. Para que até nós possamos... a própria palavra testemunho vem com teste. Meu, testemunho, testemunho, né? Testemunho. Então, para ter testemunho, tem que ter o teste, né? Então, tudo para nós olhamos para trás e foi difícil enquanto aconteceu, enquanto nós estávamos passando por aquilo, mas hoje nós olhamos para trás e nós entendemos que em tudo havia um propósito e hoje nós vivemos as promessas de Deus, aquilo que Ele nos disse que faria. E tem muito mais ainda, tem muito mais coisas pela frente, só que hoje nós estamos num nível, depois de todo esse teste, como a Leandra disse, que nós já sabemos o que esperar, nós já sabemos como agir e nós sabemos que acima de tudo, Deus está conosco. Amém. Como eu li no livro de João, no capítulo 16, que Jesus disse, Ele estará com vocês e em vocês. Amém. Aliás, em João no capítulo 14, Ele estará com vocês e em vocês. Ele está conosco. E Ele estava falando com os discípulos lá em João 16, né? No versículo 12 a 13, Ele fala assim, eu ainda tenho muito a vos dizer, Jesus estava falando. Eu tenho muito para falar, mas vós não podeis suportar agora, vocês não vão aguentar. Vocês não vão conseguir suportar essa informação nesse momento.
entendeu? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando Deus fala conosco, ele fala na verdade, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é de acordo com a palavra. Deus vai usar situações, pessoas e muito mais do que ouvir a voz de Deus, receber uma revelação de Deus através de uma pessoa ou através de uma situação. É quando Deus, muito mais do que tudo isso, fala conosco através da palavra dele. Exatamente. Deus se revela de uma maneira tremenda. Quando nós clamamos a Deus e nós começamos a estudar a palavra de Deus, é impressionante aquela passagem que você já leu 50 vezes, 100 vezes, e você pega aquela passagem e Deus fala com você de uma forma tremenda, exatamente sobre uma situação que você está passando naquele momento, e você fala, gente, essa é a resposta, é isso que eu tô precisando ouvir, é isso que vai me dar paz nesse momento, é isso que vai tranquilizar meu coração, é esse encorajamento que eu preciso na palavra, é esse aprendizado que eu preciso, é essa exortação que eu tô precisando receber. Deus fala principalmente através da palavra dele. Gente, quantas vezes nós fomos ao culto e nós chegamos lá, sentamos para ouvir a palavra de Deus e parecia, principalmente quando você vai num culto e aí é um pastor convidado que nunca te viu, você também nunca viu na vida, e ele começa a falar coisas através da palavra de Deus, fala assim, não, essa palavra, não, ele tá falando comigo, não, só pode ser comigo, não, ele sabe que eu tô passando, não, como é que pode? Gente, esse homem tá falando comigo, é tremendo, porque Deus fala através da palavra dele. A palavra dele não vem só para, como o Marcelo falou, para te beneficiar, e sim para beneficiar o corpo de Cristo, para a glória dele. Amém. A glória é do Pai. Amém. Então, quando eu recebi várias perguntas, principalmente através do meu testemunho lá da minha porta de emprego aberta. Gente, essa porta de emprego não foi só para o meu benefício próprio. Lá eu conheci uma irmãzinha que nos levou nos convidou para ir num culto. Nós fomos no culto, depois fizemos parte daquela congregação, e fazendo parte daquela congregação, o Marcelo foi ungido a pastor. Ou seja, há um propósito de Deus para a glória de Deus. E toda vez que eu entro naquele lugar, Senhor, eu entro aqui para a tua glória. Senhor, me usa como uma ferramenta tua neste lugar, sabe? De maneira poderosa, que tudo que eu faça venha ser para a tua glória, para o teu louvor. E quantas vezes Deus usou realmente pessoas, situações assim, que a pessoa nunca te viu na vida. Eu lembro uma vez, antes de eu retirar a minha licença aqui como enfermeira no Canadá, né, que foi um processo muito trabalhoso, obviamente, e eu tava assim, sabe, em oração, em jejum, em clamor, chorando, e eu fui fazer um trabalho praticamente voluntário, né, num hospital, para já, me adaptar um pouco à cultura, e aprender como é que funcionam as coisas aqui dentro do hospital. E eu tava ajudando uma enfermeira a fazer um procedimento nesse hospital, e essa enfermeira era uma folguista, e ela nunca tinha me visto. E conforme eu tava ajudando ela ali, ela parou o que ela tava fazendo, ela olhou pra mim e fez assim, olha, eu tenho uma coisa pra te dizer, mas eu não sei se você vai entender. E eu falei assim, não, pode falar, eu vou tentar entender. Aí eu pensei que ela tava falando por causa do meu inglês, que ainda era muito limitado. E ela falou assim, olha, Deus tá pedindo pra eu te falar que essa fase vai passar. E aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir e não vai demorar. E aquilo, gente, encheu tanto o meu coração, porque às vezes a gente fica assim, será que Deus está ouvindo a minha oração? Por que eu não estou ouvindo uma resposta? Por que não está acontecendo? Nós vamos fazer um outro vídeo, gente, para falar sobre as promessas de Deus. Por que às vezes demoram tanto as promessas de Deus para se cumprir na nossa vida? Nós vamos falar a respeito disso num outro vídeo. Então, gente, nesse vídeo que a gente tem para falar para vocês é que Deus fala assim. E uma das maneiras que Deus fala demais comigo, e o Marcelo sabe, depois de estar casado comigo há tantos anos,
ele já teve prova sobre prova sobre prova, que Deus fala comigo de uma forma tremenda. Ainda mais que o Marcelo fala que eu não sou uma boa ouvinte. Ele fala, porque eu tenho um hábito de interromper, né, muitas pessoas quando estão falando. Eu preciso corrigir isso, gente, preciso corrigir. Tem que ouvir a voz de Deus, né? Tá falando, tá usando alguém pra falar comigo. Ele fala assim, ué, será que você dá tempo pra Deus falar com você? Aí eu falei pra ele assim, ó, é por isso que Deus fala demais comigo em sonhos. Deus fala tremendamente. Gente, se eu sonhar algo e aquele sonho me incomodar, é impressionante. Às vezes eu falo, Marcelo, eu sonhei uma coisa e esse sonho tá me incomodando. É impressionante como ou aquilo acontece, ou depois, mais pra frente, uma situação, né, pelo qual a gente orou para que não acontecesse, a gente descobre que foi um livramento de Deus. É impressionante, gente, como Deus fala comigo em sonho. E tem vezes que eu sonho o mesmo sonho repetidas vezes. E aí quando eu sonho aquele sonho repetidas vezes, eu falo assim, não, isso é Deus falando comigo. É Deus querendo me avisar de alguma coisa, de alguma situação, o que tá acontecendo. Aí eu vou orar, porque às vezes eu não entendo direito o sonho, né? Para que Deus possa revelar a mim e eu possa estar atenta às situações e estar atenta à voz de Deus. Então Deus fala sim. Deus fala com seus filhos. Ele fala dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Deus usa circunstâncias, situações, pessoas para falar conosco e, acima de tudo, Deus usa a palavra dele. Deus fala com seus filhos através de sonhos, como falou lá com José, né? Deus fala, na palavra de Deus inteira, ele fala, né, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando com os seus filhos. De Gênesis a Apocalipse, gente. Deus falava com Adão. Ele vinha para falar com Adão e Eva, né? E Deus encerra, né, o livro dele revelando-se a João na ilha de Patmos, né, em Apocalipse, entregando para ele o quê? Uma revelação. Era para benefício de João? Não. A revelação veio para benefício da igreja, para que a gente possa estar o quê? Preparado para aquilo que está por vir. E para que quando aconteça, nós não tenhamos nenhuma surpresa. Nós falarmos assim, ó, Deus já falou, Deus já avisou, tá escrito. Então, gente, Deus fala assim, mas para que estejamos atentos à voz de Deus, para que possamos estar mais com os ouvidos espirituais, mais aguçados, para estarmos sensíveis à voz de Deus, nós temos que estar próximo de Deus. E a nossa proximidade de Deus vem através da oração e da leitura da palavra de Deus. Quando nós oramos e nós apresentamos as situações para Deus, Deus vai falar conosco. E quando nós começamos a aprender mais de Deus, é impressionante como a gente consegue entender a voz de Deus tão claramente através da palavra dele. É brilhante, é maravilhoso como Deus se revela através da palavra dele. E até mesmo lá no meu testemunho da porta de emprego, eu falo a respeito disso, que eu estava num momento do quê? De jejum e oração. Ou seja, eu estava próxima de Deus, né? Porque se a gente está longe de Deus, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Para todos vocês que estão ouvindo a voz de Deus agora, por meio disso que está sendo ensinado para vocês, quer você seja crente ou não, quer você conheça a palavra ou não conheça, como eu disse, para mim, tudo tem que ser colocado à luz da palavra. Então, quer você conheça ou não conheça a palavra, eu oro para que você venha a conhecer a palavra. Um dia eu também não conhecia nada da palavra. Quando me foi dito e prometido que eu seria um pastor, a minha primeira reação foi, jamais vai acontecer, eu não conheço Bíblia, não leio, não tenho interesse, né? E hoje eu leio a Bíblia até em hebraico, na língua original que a Bíblia foi escrita, eu ensino em hebraico, eu oro em hebraico. Então Deus, ele sabia quem eu me tornaria quando eu não tinha a menor ideia. Assim como quando ele chamou Paulo, aliás, ele chamou Saulo,
né? Que é uma outra passagem interessante em Atos capítulo 9, que Jesus se encontra com Saulo da cidade de Tarso no caminho para Damasco, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai no chão e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E os que estavam ao redor, eles conseguiam ouvir a voz, mas eles não conseguiam ver. Então, para você que está ouvindo a voz de Deus nesse momento, existe um determinado momento, qualquer que seja o chamado que você tenha, se alguém um dia te falou, se você ouviu, você tem esse pensamento que não sai da sua cabeça, que você tem que ir para uma igreja, que você tem que buscar a Deus, que você tem que ler a palavra, Deus também fala dessa maneira. Assim como em Isaías, no capítulo 6, Isaías tem uma visão e a Bíblia começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus, Isaías fala. E aí, Deus, ele tem uma visão espetacular de Deus, e no meio daquela visão toda, Deus pergunta: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É português rebuscado isso, né? Envia-me a mim, ou me envia, Senhor. Para você que está ouvindo a voz de Deus, que está ouvindo Deus falar com você agora, quer você seja crente ou não, quer você seja cristão ou não, não me importa, porque você não caiu nesse vídeo por acidente. Você não assistiu esse vídeo até aqui por acaso. Então, Deus está falando com você. Só o que você precisa fazer é, como ele ensinou a Samuel, pergunta para ele, diz para ele: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres? Como Isaías disse: eis-me aqui, me envia, porque Deus estava dizendo quem eu vou enviar. E Isaías disse: me envia, envia-me a mim. Faça esse mesmo pedido. Fala com Deus. Quando ele te incomodar às 13h33 da manhã, às 3h33 da tarde, quando você olhar no seu carro, no seu relógio, onde quer que você esteja, você ver 3h33, lembre dessa palavra de Jeremias 33:3 e diga assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu faço isso até hoje. Quando 3h33 aparece na minha frente, eu acordo de madrugada 3h33, eu faço até hoje. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Eu não clamo mais a Ele, eu pergunto para Ele o que Ele quer de mim, porque Ele está querendo chamar a minha atenção. Então Deus fala de muitas maneiras, está falando com você agora. Amém. Porque você não estaria assistindo esse vídeo até esse momento se Ele não tivesse algo para te dizer. Escreva para a Leandra, coloque a sua pergunta nos comentários desse vídeo. Faça o que você quiser, eu ajudo a responder. Eu não sou muito fã de social media, embora eu seja gerente de redes sociais no meu trabalho. Mas eu realmente não sou uma pessoa muito de usar pessoalmente. Eu procuro ocupar meu tempo de uma outra forma. Mas a pergunta que você tiver, a Leandra tem conhecimento, converse, pergunte, mande. O que ela precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar, mas Deus fala e Ele está falando com você agora. Amém. Pergunte para Ele o que Ele quer de você. Amém. Glórias a Deus. Amém. Deixa aí nos seus comentários se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e se inscreva no nosso canal para você poder receber mais vídeos assim com ensinamentos, vídeos devocionais e com alguns testemunhos também, tá bom? E compartilhe esse vídeo se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, tá certo? E até o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Fique ligado, tá bom? Tchau, tchau!